Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, e esse é o vídeo do número 1, ainda do tópico 6, mas a parte 2 do tópico 6, por isso o vídeo 1 dessa parte 2. Então, é tópico, claro, né, do curso de Computação para Engenharia. Então, neste tópico, nessa segunda parte do tópico, continuamos falando sobre vetores, mas, como vocês podem ver aí pelo título, uma categoria especial de vetores, os vetores de caracteres, também chamados de strings. Então, esse é o nosso roteiro. Vamos primeiro entender o que torna especial um vetor de caracteres, por que a gente dá um certo tratamento diferenciado a eles. Depois vamos aprender a manipular com as especificidades que um vetor de caracteres tem, fazer a leitura e escrita de cadeias de caracteres, fazer operações em cima dessas cadeias, como inserir ou procurar, acessar um determinado caractere, concatenar duas cadeias, por aí vai. Claro, tudo isso acompanhado de alguns exemplos para ilustrar os conceitos que vamos discutir. Então vamos começar falando, né, do que é uma cadeia de caractere, do que é um vetor de caracteres. Bem, a gente vai ser mais comum a gente falar deles como strings. Simplesmente qualquer vetor que você construa, qualquer sequência que você construa em que tem uma sequência justamente de letras, símbolos alfanuméricos, mas claro, tomando o cuidado de que isso pode, né, incluir também espaços em brancos, símbolos de acentuação, interrogação, né, pontos de exclamação, interrogação, símbolos matemáticos, por aí vai. Então você tem, né, digamos assim, no mínimo todos os símbolos que a gente vê dispostos no teclado de um computador, todos esses símbolos são caracteres e podem ser, né, representados dentro de uma cadeia de caracteres, de uma sequência de caracteres. A linguagem C++, até por conta da sua construção, da sua criação lá nos idos dos anos 70, ela é derivada da linguagem C, ela traz duas formas de você representar strings. A primeira forma, essa que vocês estão vendo aí, né, o item 1, ela é a forma derivada da linguagem C. A linguagem C trabalha com strings, basicamente construindo as strings por meio de um vetor do tipo char. Então eu declaro um vetor do tipo char, ou seja, eu tenho então um conjunto de variáveis char que em sequência ali podem formar uma palavra, uma sentença composta por aqueles caracteres, acrescentando ao final o símbolo especial, um caractere especial, que é o caractere /0, que é o caractere que indica que terminou-se aquela sequência, aquela string, né, aquela palavra encerrou justamente naquele símbolo /0. Aqui a gente vai chamar esse tipo de representação de C-strings, por razões óbvias aí, né? Vem da linguagem C. No entanto, o C++, até por conta, né, da sua filosofia de trabalhar, né, no contexto de orientação a objeto, de ter, né, uma biblioteca de formatos padrão, com diversas classes e estruturas de dados para você manipular é, elementos e informações de forma mais sofisticada, né, em mais alto nível, ela oferece uma representação pronta para strings, que é o tipo std, string, que na verdade não é um tipo, a rigor é uma classe de objetos. A gente não vai discutir o que é o conceito de classe de objetos nesse curso, isso é assunto para o curso seguinte, de algoritmos e estruturas de dados. Então agora o que a gente pode entender é que é um tipo pronto que serve para a gente representar cadeias de caracteres, como se a gente tivesse um tipo pronto aqui, esse tipo string fosse, né, o nome especial para criar um vetor ali de elementos char. E que aí tem uma série de benefícios de
operações que a gente pode usar em cima desse tipo, digamos assim, especial. O foco desse tópico vai ser nesse tipo de dado. Nós vamos privilegiar a implementação, digamos assim, original da linguagem C++, a implementação construída com a linguagem C++ e não aquela legada da linguagem C, que são as C-strings. Bem, então como é que eu vou trabalhar com esse tipo de dado? Se eu quero, então, manipular texto, né, ler frases, ler palavras, escrever palavras, alterá-las e tudo mais, eu vou usar o tipo std:\string ou somente string, se eu estiver colocando ali o comando using namespace std ali dentro da do corpo do meu código. Mas antes, claro, de usar variáveis desse tipo, eu tenho que incluir no cabeçalho do meu programa a declaração da biblioteca string, né, de inclusão, né, solicitando ao compilador que faça a inclusão do código referente à implementação da biblioteca string disponível na biblioteca padrão da linguagem. Então, eu faço primeiro essa declaração, incluo a biblioteca string, e aí, por exemplo, se eu quero criar uma variável que armazene uma string, uma variável para armazenar um texto, uma frase, uma palavra, basta eu, né, declarar a variável como sendo desse tipo std_string. E aí, né, colocar o nome da variável que eu desejar. Então, repare, né, que diferentemente, né, se eu fosse trabalhar com outros vetores, por exemplo, eu quero trabalhar com o vetor de inteiros, eu teria que ter a declaração int, nome da variável, tamanho do vetor, né, para, né, justamente indicar o comprimento, o tamanho daquele vetor. A linguagem não, né? O tipo string aqui no caso, ele esconde isso da gente. Ele, né, é um tipo de dado que cuida de forma automática, digamos assim, da gestão do tamanho, do comprimento daquela string, do tamanho da palavra, do texto, da sequência de caracteres que você vai armazenar, vai processar dentro daquela variável. Ele vai fazendo justamente essa gerência de espaço, né, em tempo de execução, à medida, né, que for necessário durante a execução do programa, durante a manipulação ali daquela variável, incluindo ou removendo caracteres, a implementação, né, o código da biblioteca aí, referente a esse tipo de dado vai trabalhando essa gerência do espaço em memória de forma automática. Então, isso simplifica o trabalho nosso quando manipula e trabalha especialmente com strings. Bem, essa é, digamos assim, a parte que é diferente, né, que faz declarar uma string ter uma notação igual à notação de declarar uma variável escalar qualquer, né, em comparação com vetores, né, então é uma notação diferente, é uma declaração parecida com a declaração de variáveis escalares, mas de forma igual, semelhante a vetores de outros tipos de dados, você tem acesso indexado a uma string. Você pode acessar, por exemplo, um determinado caractere ou referenciar, acessar, escrever um determinado caractere da cadeia através do índice colocando entre colchetes. Então, imagine, por exemplo, que vou colocar aqui, né? Antes eu havia declarado essa variável e já atribuído uma determinada palavra para ela. Por exemplo, Daniel, tudo minúsculo. Quando eu faço aqui texto 4 recebe F, eu estou trocando lembrando, né? Aqui a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 aqui no caso da string.
eu estou trocando justamente a letra E aqui da palavra. Então, o resultado dessa operação vai ser a string Dani FL, né, justamente no lugar do E, vai colocar o caractere F. Então, né, esse tipo de operação, esse tipo de manipulação é plenamente possível, é normal de se fazer. Você pode acessar justamente esse tipo string como um vetor, justamente de caracteres, com acesso indexado para manipular posições específicas desse vetor sem problema nenhum. Muito bem, essas ideias eram as que eu gostaria de passar para vocês nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar agora a falar sobre a relação das operações de entrada e saída de dados com as cadeias de caracteres. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!